Olá, meus irmãos, graças e paz, aqui é o pastor Aloísio, é uma alegria tê-lo aqui conosco nesta quarta-feira, hoje é dia 5 de maio de 2021. Esse estudo está sendo gravado com o objetivo de atender você que congrega e que acompanha o canal do YouTube da nossa igreja. Neste momento está ocorrendo uma assembleia de membros, onde os membros da nossa igreja estão reunidos tratando das questões administrativas, orando pela igreja, orando pelo caminhar da igreja, né? E traçando metas aí para que possamos cumprir à luz da palavra de Deus. E hoje eu gostaria brevemente de conversar com você um pouquinho sobre a família. Nós estamos no mês da família e o texto que nós usaremos como base é Mateus capítulo 19, né? E um assunto que está muito vira e mexe, né? Está aí nas redes, né? Pastores falando, é a questão do divórcio, né? Então gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do divórcio e também sobre a raiz, a origem da família, né? Mateus 19, a partir do versículo 3, vai dizer o seguinte: vieram a ele aqui Jesus, alguns fariseus, e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens se fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, né, por causa do reino de Deus. Quem é apto para o admitir, admita. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos nessa noite, neste momento aqui que estamos reunidos, eu aqui preparando esse sermão e os meus irmãos que estão acompanhando, que o Senhor esteja nos conduzindo neste momento. Abra a nossa mente e que possamos juntos, Senhor, a contemplar e fazer, ó Pai, o teu querer e aprender um pouco mais da tua palavra na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o índice de divórcio no contexto brasileiro, famílias rompidas, destruídas, é muito grande, tá? De acordo com o censo do IBGE, as estatísticas de registro civil, né, e já divulgado pelo IBGE, boa parte do casamento se rompe, em média, entre 14 e 16 anos de convivência, tá? E à luz da palavra de Deus, à luz da história, a crise na família, ela recua aos tempos mais remotos, tá? Por exemplo, no começo da história humana, Adão e Eva, com o pecado, com a queda, em Gênesis capítulo 3, floresceu a erva daninha da inveja, da ira descontrolada,
né, do descompasso familiar. Por exemplo, o que acontece logo no capítulo 4, nós vemos Caim matando o seu próprio irmão, né? Essa é uma triste realidade. Quando nós prosseguimos na história, Abraão, em Gênesis 12, Gênesis 20, ele mente sobre quem é a sua mulher, né? Com o pretexto de protegê-la, ele mente. E depois, ali os líderes, o faraó, por exemplo, chega: por que você mentiu? Você ia me levar por um cenário, né? Eu estou tomando aqui, porque você está dizendo que é sua irmã e não a sua esposa, e eu ia tomá-la como esposa. Imagina se isso ocorre. Ele mentiu. Jacó, em Gênesis 27, ele engana o seu pai, né? Engana o seu irmão. Jacó já é sinônimo, né, de mentiroso, daquele que trama, né, contra a vida de alguém, e ele usa ali o expediente da mentira para tentar chegar no pretexto e no contexto que ele queria. Nós vemos as situações de Davi, né, sua família, Davi, que infelizmente caiu em adultério. Nós vemos a perseguição que ele sofre por Absalão. Nós vemos uma situação de estupro que acontece na sua família. Isso nós vamos ver em 2 Samuel 11, 2 Samuel 13, 2 Samuel 16. Então, queridos irmãos, as famílias, né, atualmente enfrentam esses mesmos problemas, né? Os tempos mudaram, mas nós não, né? Nós continuamos pecadores, fracos, por vezes insensíveis. E é por isso, exatamente por isso, que precisamos constantemente nos aproximar de Deus, levar a nossa família até o Senhor, né? Por quê? Porque mesmo em um estado de grande perdição e calamidade, o nosso Deus, o nosso Senhor, de forma totalmente misericordiosa, soberana, ele entrou, né? Essa é a verdade, ele entrou em aliança conosco, né? Ele prometeu em Gênesis 3,15, ele prometeu que o descendente da mulher viria. Esse descendente é Cristo Jesus, para apaziguar, para, né, limpar e purificar os nossos pecados, para que o véu do templo fosse rasgado e que nós pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos, né? E ao olharmos, né, irmãos, para Gênesis, capítulo 2, versículo 24, se você puder abrir aí rapidamente, né? Gênesis capítulo 2, verso 24, vai nos mostrar ali, né, essa origem aí da família, onde diz, né, por isso, né, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Então aqui nós vemos essa ordenança dada por Deus, né? E nós estamos debaixo dessa ordenança, e para cumpri-la precisamos também estar debaixo da aliança que fizemos com o nosso Deus. Estamos aliançados com o nosso Deus, e na medida que estamos aliançados com eles, essa aliança fortifica o casamento, fortifica a nossa família. Então, irmãos, obviamente, né, o casamento, né, ele é uma instituição profundamente comprometida, tá? Com quem Deus é e com os fundamentos que Ele mesmo estabeleceu. E por isso, né, em qualquer circunstância, tá, ou motivo, né, Ele trabalha, Deus trabalha, né, através dos cônjuges, né, em nós, né, para que possamos cumprir aí os seus estatutos e a sua vontade. Então, partindo desse princípio, dessa breve introdução de quem é o autor da família, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, nós chegamos aqui em Mateus 19.
Jesus, na sua caminhada evangelística aqui por essa terra, ele passa agora a ser interpelado sobre a questão do divórcio, né? E muitos, e assim como hoje, muitos não valorizavam, né, irmãos, a família. Não havia essa valorização da família. E por qualquer motivo, né, eles tomavam como motivo para poder repudiar a sua esposa, a ponto que há histórias de que se a esposa queimasse o feijão, um exemplo, já era motivo suficiente para poder repudiar a esposa, se divorciar. Isso só mostra de fato como que não havia, né, uma boa doutrina do que é a família, do que é o casamento, né, do que o Senhor instituiu. Por isso, Jesus ele traz aqui, né, um ensino teológico, bíblico, né, sobre o que é o casamento, né? Então, em primeiro lugar, voltando aqui em Mateus 19, 3, nós precisamos compreender que o divórcio ele é um meio, né, desastroso, destruidor e que causa seríssimas perdas, né, aos familiares, aos cônjuges, tá? E é isso que ele está querendo trazer aqui. A partir do versículo 3 ele começa a dizer, olha, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por que dessa pergunta? Para compreender essa pergunta, a gente precisa entender o contexto. O contexto aqui que havia duas interpretações, né, no meio dos fariseus. A interpretação da escola Hilel e também a interpretação da escola Shammai. A escola Hilel entendia o seguinte, que qualquer pretexto era motivo para divórcio. Então, a mulher queimou o feijão, então, né, pode se separar. E a Shammai entendia que era só em caso de adultério. Só se existisse adultério poderia ter ali a separação, né? E infelizmente, né, assim como muitos, né, fariseus interpretavam que qualquer motivo, qualquer pretexto, né, qualquer situação era pretexto para se separar, infelizmente nós vivemos em uma era assim, em que casou, então qualquer coisa, né, eu posso me separar. Tá? Eu trato somente como um contrato, com uma cláusula ali, não, qualquer situaçãozinha eu caio fora, eu parto para fora, separo, né? E muitos evangélicos, não pasmem vocês, pensam assim. A taxa de divórcio dentro do meio evangélico é muito alta, né? Famílias sendo destruídas são muito altas, né? E muitos jovens, adultos, cristãos, né, têm esse mesmo questionamento dos fariseus. Qualquer coisa, eu posso me separar? E não é comum eu aconselhar jovens que pensam em casamento, né, e cristãos que eles já casam, já querem casar, já pensando num plano B. Eu lembro de aconselhando um rapaz, já tem alguns anos, ele ia casar e ele e a noiva tinha um apartamento e ela já disse, olha, eu tenho esse apartamento, eu vou casar com você, mas esse apartamento não vai entrar no seu nome, tá? Porque eu já passei uma situação difícil, eu não quero passar de novo, e caso a gente se separe, esse apartamento ele já está no meu nome e eu não quero dividir nada com você, com ninguém, numa situação dessa. E aí você deve estar pensando, né? Não, esse povo não é cristão, esse povo não é crente. Não é crente. Eram crentes, né? E exatamente com esse pensamento. Vou casar, mas eu já quero ter um plano B, né? Isso mostra, isso revela para nós a falta da compreensão do que é um casamento, né? Não existe plano B. Por isso que nós precisamos ver aqui a profundidade do ensino de Cristo.
É por isso que depois que Jesus ele explica, né, o real significado do casamento, né, os seus próprios discípulos, no versículo 10 e 11, eles vão dizer, olha, se essa é a condição, versículo 10, do homem relativamente à sua mulher, então não convém casar. O negócio é profundo demais, é sério demais. Então é melhor não casar. Então já fica aqui um conselho a você que pensa em casar. Vamos olhar à luz da Escritura o que é o casamento. Não trate o casamento como um test drive, que você vai numa concessionária, vai ali, faz um teste, não gostou, joga fora. Vou partir para outro carro. Não gostei, parto para outro carro. Não é isso. Há uma seriedade, né? Há algo que é eterno. Casamento, né? Ele é eterno, vamos assim dizer, até onde há o rompimento pela morte, né? Quando a morte chega, né, há esse rompimento, né? Então, quando eu digo que é eterno, nesse sentido, né, é para sempre enquanto estivermos vivos, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão. E Jesus, no versículo 4, ele diz, olha, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? Então Jesus, a partir do versículo 4, ele começa a aprofundar o assunto. Ele não está necessariamente agora respondendo a pergunta do versículo 3, mas ele está trazendo todo um contexto criacional do casamento, feito pelo próprio Deus em Gênesis 1 e 2, para aprofundar o assunto e chegar à resposta que eles trouxeram. Então, Jesus está dizendo, olha, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, né, que o casamento é monossomático e o casamento é heterossexual. Monossomático ele está em contato direto de um corpo para com o outro. Não há poligamia, né? Há somente um homem e uma mulher. O casamento é heterossexual, tá? Não existe casamento homoafetivo. Isso não existe. Isso não é bíblico, tá? Essa é uma disfunção, tá ok? Do que a Escritura ensina. Junte, como que ele vai ensinar aqui, o fez homem e mulher, tá? E à luz da palavra de Deus existe macho e fêmea, homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que é que ele está ensinando aqui? Que um casal não é apenas um corpo, mas também duas almas em um só corpo. Ou seja, né, no casamento nós presenciamos uma completa união de interesses e uma indissolúvel parceria de vida, de sonhos, conforto, apoio, desejos, inclinações, alegrias e sofrimentos. Casamento é isso. Se eu estou pensando em casamento ou se eu já estou em um relacionamento, eu preciso pensar numa perspectiva indissolúvel de parceria de vida. Preciso lutar por isso. É um só corpo. São duas almas em um só corpo. Isso é profundo demais, tá? E é isso que Jesus está trazendo. E muitos hoje, né, querem ou optam pelo divórcio, né, por causa, não descobri que eu não sou tão compatível assim, né? A verdade é que nós não somos tão compatíveis assim. Nós somos pecadores, né? Tem um livro chamado Quando Pecadores Dizem Sim, 2 pecadores que vão morar debaixo do mesmo teto. Isso mostra a grandeza do plano de Deus e mostra para nós como precisamos, né, fortalecer a nossa aliança nesse Deus, tá? E Jesus aqui, o que ele está fazendo? Ele está trazendo o verdadeiro significado do casamento.
Casamento não é, meus irmãos, um mero contrato que pode ser quebrado, não é isso. Mas casamento é uma união selada pela mão e poder sobrenatural de Deus, tá? E é isso, nós tornamos, quando casamos, uma só carne. O versículo 6 vai dizer, olha, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. O vínculo, entenda isso, o vínculo do casamento é mais importante que o vínculo que prende os filhos aos pais. Porque quando a Escritura diz deixa pai e mãe, há uma quebra de aliança. Essa aliança, essa quebra é permitida na Escritura. Porque o homem foi feito para sair de casa, tá? Alô, alô, mamãe, papai, seu filho, varão, homem, mulher, foi feito para sair de casa, para sair do ninho. O sair do ninho é preciso, tá? É necessário para a vida do homem, do crescimento, do amadurecimento. Deixa, olha o deixar, o homem, pai e mãe, e se unir. Então, quando ele deixa pai e mãe, essa aliança que havia com pai e mãe é quebrada para que outra seja alicerçada, construída, e é construída entre o homem e a mulher, e agora ele tem uma família, a ponto que a sua prioridade é a sua família constituída. Não que ele vai deixar, vai abandonar, apesar da palavra ser deixar aqui, mas aonde eu estou querendo chegar? No abandono, ele não vai abandonar seu pai e sua mãe, não vai deixar de dar carinho, de ligar, de se preocupar, mas a sua prioridade morre, sua prioridade principal não é mais pai e mãe. Sua prioridade principal é a sua esposa, a ponto que o apóstolo Paulo vai ensinar: maridos, ame a sua esposa assim como Cristo se entregou, ou seja, esteja pronto para morrer por sua esposa. Há um ministério que agora recai sobre o marido, sobre este que deixou pai e mãe, tá? Então a esposa, ela deve ter a preferência sobre pai e mãe. É o que Jesus está ensinando aqui, tá bom? E o que é, o que uma só carne significa, Significa, por exemplo, que a poligamia, o divórcio, a devassidão, são condenadas, tá? A infidelidade conjugal, ela está abertamente desautorizada e é pecado. O apóstolo Paulo, ele ensina isso em 1 Coríntios capítulo 6, ali do versículo 16 e 18. Ele está falando sobre isso, sobre a impureza, sobre a impureza, 1 Coríntios 6, sobre a impureza do corpo, como que a impureza mancha. No domingo agora, pela manhã, eu estarei falando aos maridos, terminando a minha preleção sobre o papel do marido no lar, eu estarei falando aos maridos sobre, e um ponto, porque a Escritura nos chama a santificar a nossa esposa, e essa santificação precisa começar em nós. Se eu quero uma esposa pura, uma noiva pura, e quando eu penso que eu estou atrelado a uma só carne, se eu estou impuro, o que eu vou entregar à minha noiva? O que eu vou entregar à minha esposa? Impureza. E automaticamente ela vai sofrer, ela vai sentir o peso dessa impureza. Então, voltando ao texto, versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, o que diz o texto? Não separe o homem. Essa expressão que Deus ajuntou, não separe o homem, às vezes é vista, e esse texto sofre muito na mão de muitos intérpretes, Muitos vão dizer assim,
Então, se Deus não juntou, eu posso me separar. Não é isso que o texto está dizendo, filho. Não é isso que o texto está dizendo, filha. O texto está dizendo que uma vez que você entrou no enlace matrimonial, seja crente ou não, seja que a pessoa não seja crente, um casamento de descrente, por exemplo, né? Ou um casamento de crente, né? E a gente está falando aqui para crente. Quando a gente entra no enlace matrimonial, Deus coloca o seu selo sobre esse enlace. Tá? É isso que o que Deus ajuntou. Uma vez que um homem e uma mulher entrou nesse enlace matrimonial, ali Deus colocou o seu selo. Não separe o homem. Por isso, tamanha responsabilidade. Vai casar mesmo? Tem certeza disso? E se já está casado, entenda que se Deus juntou, se Deus colocou o seu selo e colocou a todo aquele que entrou em um enlace matrimonial, não separe o homem. Não isso é Cristo dizendo: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Entrar pelo caminho do divórcio é pecaminoso. Não é bíblico. E vai trazer destruição a você. Versículo 7. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então por que Moisés autorizou a carta de divórcio? Se o Senhor está dizendo que o que Deus ajuntou não separe o homem, então por que Moisés, né, ele autorizou o divórcio? E veja o que o Senhor Jesus ele ensina aqui. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que o Senhor Jesus ele está nos ensinando é que o perdão é melhor do que o divórcio. O perdão é muito melhor do que o divórcio. A dureza do coração é a incapacidade de perdoar. Por isso que um capítulo atrás, aqui no capítulo 18, Jesus ele trata do perdão, né? Do versículo 21, né, ao versículo 35, por exemplo, Jesus ele fala sobre o perdão, né, sobre a importância de perdoar. E onde há perdão, não há necessidade de divórcio. Eu preciso dizer isso aqui. O divórcio, ele é a afirmação de que a ferida não tem cura, tá? O divórcio é a desistência definitiva de um relacionamento machucado. O perdão, entretanto, ele é a cura da ferida, né? Ele é a restauração ao relacionamento, ele é o renovo ao casamento. Por isso Jesus ele diz: olha, por causa da dureza do coração de vocês, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que ele está dizendo? Não é porque a sua mulher queimou o feijão que você vai separar, filho. Não é porque vocês tiveram uma briga um pouco mais acalorada, que talvez a tua esposa errou ou você errou, que você vai se separar, filho. Não é por causa das lutas diárias, das dificuldades financeiras talvez que vocês estejam enfrentando por esse momento, até talvez por causa de uma indisciplina de vocês nessa área. Porque a verdade a gente diz, né, costuma dizer, né, o devorador encontrou, poxa, mas quem foi que pegou o cartão e passou lá nas compras lá, né? Lá no outlet aqui em Brasília? Quem foi que foi lá? Com isso eu não estou aqui sendo insensível com os momentos de dificuldades que de fato nós passamos. Dificuldades que vêm de forma externa, mas há muitas dificuldades internas que nós mesmos procuramos e depois queremos culpar A e B.
como Adão. Adão comeu do fruto que a sua esposa ofereceu, mas a primeira coisa que quando o Senhor o aparece, ele diz: a culpa é dela, a culpa não é minha. Quem me ofereceu foi ela, mas quem comeu foi você, bobão. Né? Então, são coisas que nós precisamos refletir. E Jesus está dizendo: olha, o divórcio ele foi instituído por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o início. Não é esse padrão. Tá? E esse divórcio, ele tem as suas cláusulas. Tá? Eles têm as suas cláusulas. Tá? O divórcio, dentro da união, não está autorizado, exceto dentro de algumas exceções aqui que ele vai dizer. Versículo 9. Né? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, aí ele vai dizer, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, tá? Ou seja, por causa de traição. Por causa de traição, há essa exceção. Mas mesmo assim, o que a Escritura, o que Cristo, o que Deus tem para esse relacionamento é uma restauração, é o caminho do perdão. É difícil, é doloroso, mas há um caminho para esse relacionamento. O perdão, a restauração, a vara de Arão, ela pode voltar a florescer. Mas por causa da dureza do coração, que foi instituído o divórcio. Mas ele diz, olha, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete o quê? Adultério. Quem se separou, né? Que estava em uma união, e se separa e rompe, né? Fora, por exemplo, dessas exceções aqui, e casa-se novamente, está em adultério. É isso que Jesus está dizendo aqui. E quem casar com a outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério também. Olha que bola de neve, olha que situação, e olha a seriedade do casamento, né? Dessa instituição que Deus fez. E diante desse cenário, diante dessa verdade aqui, os seus discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar, né? O que eles estão dizendo aqui? Pense bem antes de casar. É para a sua vida toda. É a mulher que você terá que honrar, santificar, cuidar e estar pronto para morrer por ela pela vida toda. É o marido que você terá que se submeter em amor, assim como a igreja se submete a Cristo, assim a esposa se submetendo ao seu marido pela vida toda. Alô, alô, casais de namorados, usem o relacionamento, o namoro de vocês para conhecer um ao outro. É tempo de conhecimento, não é tempo de safadeza, de ficar se esfregando por aí. Não, é tempo de se conhecerem, porque é para a vida toda. E os discípulos, os que estavam ouvindo, disseram, se essa é a condição do homem, se não é uma condição de brincadeira, se não é uma condição de que qualquer coisa eu posso repudiar, de qualquer situação, né? Da primeira dificuldade eu posso voltar para casa da mamãe, do papai, se num primeiro cenário eu posso abrir mão, eu posso repudiar minha esposa, eu posso repudiar o meu marido, se não é esse cenário, então não convém casar. Se eu quero tratar o casamento dentro dessa perspectiva, não convém casar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, por exemplo, ele é duro ao dizer, versículo 1, quanto ao que me escrevesse, e é claro, ele estava falando dentro de um contexto de pureza sexual, e falando dentro de um contexto de perseguição, que a igreja sofria muita perseguição. Ele diz, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher, porque recai sobre ele.
E Paulo aqui ele não está menosprezando o matrimônio. O matrimônio foi feito. Não é bom que o homem esteja só. Mas filho, filha, se você não compreende e quer tratar o casamento, né, de uma forma não bíblica, vai sofrer. Vai sofrer. Teu marido vai sofrer. Tua esposa vai sofrer. Seus familiares vão sofrer. E os discípulos chegam a essa conclusão, versículo 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque é profundo, é sério, né? É uma questão séria, seríssima, quando a gente lida com casamento. Por isso, irmãos, que esses ensinos precisam ser pregados na igreja. As crianças, os adolescentes, os jovens precisam ser instruídos nesses caminhos aqui, a entenderem a seriedade do casamento. O que Deus uniu não separa o homem. Vai para o altar, vai levar sua noiva para o altar, é para o resto da vida. Quem autorizou o divórcio? Tirando aqui essas exceções, né? A questão aqui da relação sexual ilícita, né? Do abandono, tá bom? E dentro aqui dessas questões, né? E aí é inevitável uma mulher, por exemplo, que apanha do marido, né? Isso é um abandono. Isso cai lá em 1 Coríntios capítulo 7. Um homem que se diz crente, que bate na sua esposa, não é crente, é descrente, né? E cai ali naquela cláusula que o apóstolo Paulo traz lá em 1 Coríntios 7. Essa mulher ela não pode viver debaixo desse jugo, né? Agora, para fora dessas exceções, filho, não existe divórcio. Divórcio não é autorizado. E até mesmo, né, para essas questões, para essas exceções, né, por exemplo, a relação sexual ilícita, uma traição, há um caminho da reconciliação, do perdão. E as demais coisas, né, da família, né, as diferenças que a gente... Casamento é torcer o braço, a gente precisa torcer o nosso braço, nós somos diferentes, eu sou muito diferente da Thalita, por exemplo, né, e a gente vai se adaptando, a gente vai crescendo, né? E ele diz no versículo 12: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, né? E há outros que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Esse versículo 2, Russell Shedd, ele diz o seguinte, esse versículo 12: Jesus reconheceu o valor do celibato quando assumido para melhor servir a Cristo, né? Por exemplo, aqui nós vemos uma saída para quem luta contra sentimentos homoafetivos, por exemplo. Nós temos uma saída aqui, né? O caminho da santidade celibatária, né? Esse é um caminho, o caminho daqueles que se fizeram, né, eunucos por causa do reino de Deus. E por causa do reino de Deus, por causa de Cristo, né, segue um caminho de santidade, né? A pessoa não sente atração para do outro sexo e luta contra sentimentos homoafetivos, né, que são sentimentos que brotam da carne, são pecaminosos e não podem, né, e querem servir ao Senhor, querem servir ao seu Deus, querem mortificar a sua carne, querem permitir que o Espírito Santo habite sobre eles e os conduzem, se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Então este aqui é um bom caminho, né, para quem luta com sentimentos homoafetivos, por exemplo. O seu Shedd continua dizendo: tinha, entretanto, que ser voluntário. Sua prática depende do dom de Deus que capacita a pessoa para esta vocação. 1 Coríntios 7,7. O celibato imposto por decreto
não é apoiado na Bíblia, né? Como nós vemos nos católicos, né? De que os padres eles precisam ser celibatários. Isso não tem base bíblica para isso, tá? E quando eu falo aqui, né, na questão homoafetiva, é um caminho, né, de santidade, de servir a Deus, de buscar o reino, né? Há um caminho de santidade, assim o Senhor faz e vai transformando o nosso coração, né? Muitos que sofrem com essa questão de homoafetividade chegam: pastor, eu não sinto atração pela pessoa do outro sexo, né? E em cima disso a gente vai trabalhando. E não é porque essa atração não existe, então logo eu tenho que me entregar às atrações que minha carne, de forma falsa, pseudo, quer trazer para mim. Não, eu vou me entregar à santidade. Eu vou me entregar a Cristo. Eu sou noiva de Cristo. Eu faço parte dessa comunidade, tá? E se necessário me fizer, né? Muitos se fizeram por causa do reino dos céus, né? Segue honrando, glorificando e bendizendo e sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, irmãos, eu termino, né? Só trazendo um breve estudo, aplicando e mostrando a seriedade do casamento. Há muito mais coisas que a gente pode falar aqui. E se você tem alguma dúvida, não deixe de deixar aí o seu comentário, entre em contato comigo. Aqui embaixo tem o nosso canal de oração e nós, durante todo este mês, vamos estar falando sobre família, tá bom? Deus abençoe você. Vamos cantar um cântico, né, que expressa exatamente esses momentos de dificuldade, às vezes no casamento, né, que a nossa sociedade está vivendo, dias difíceis, né, morte e tudo. Nós precisamos orar. Esse cântico diz assim, ó: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Peça ajuda. E clamamos o nome de Jesus. Clame o nome dele. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. Aleluia. E clamamos o nome de Jesus. Clame aí na sua casa. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Senhor, graças nós te damos, porque o Senhor nos ajuda a carregar a cruz. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o autor da família, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, digno de honra, digno de glória e digno de todo louvor. Que possamos compreender a seriedade e a profundidade do casamento.
e que o Senhor leva-nos ao caminho do perdão, da restauração, e que não venhamos a tratar o casamento de forma tão a ponto de menosprezá-lo, e assim como alguns fariseus ali tratavam. Se a esposa queimou o feijão, se a esposa deixou de limpar em algum momento a casa, tudo já é motivo, uma discussão, uma dificuldade financeira, tudo é motivo de divórcio. Não é. O que Deus uniu, não separe o homem. Nós não temos o direito, nós não podemos. Por isso a seriedade. Ajuda-nos como família a crescer e a entender os ensinos bíblicos, ó Pai, e a estrutura que o Senhor mesmo fez. Graças nós te damos. Dar-nos uma noite de sono abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe. Domingo a gente se encontra às 9 horas. Estarei terminando o meu subtema sobre o papel do marido do lar, tá? No último domingo eu comecei a falar sobre o papel do marido do lar. Tá aqui, ó, aqui em cima tá aberto aí a minha última pregação. E no domingo que vem, tá? Eu irei falar sobre o papel do marido do lar, encerrando este assunto. Nós vamos falar sobre santidade, sobre pureza sexual, tá? E sobre o amor que nós maridos devemos ter por nossas esposas. Deus te abençoe.